Olá, sou Rafaela Maria E eu sou Samara Lima. nós somos do terceiro ano R da EREM Dantas Barreto e iremos falar sobre os efeitos que a radiação liberada pelo acidente com Césio-137 causou nas vítimas. Eu me apaixonei pelo brilho da morte. Antes de falar sobre o acidente em Goiânia, será necessário explicar duas coisas: o que é Césio-137 e como foi medida a radiação nas vítimas. Bom, o Césio-137 é um isótopo radioativo do elemento químico césio. Ele consegue emitir radiações do seu núcleo e ele pode se desintegrar. Quando ele se desintegra, ele pode emitir, por exemplo, a radiação beta. Quando isso acontece, ele pode ajudar a formar um outro elemento químico ainda mais nocivo, que se chama de bário-137. O Césio-137 é bastante perigoso para o ser humano, porque emite partículas ionizantes e radiação eletromagnética capaz de atravessar vários materiais, incluindo a pele e os tecidos do corpo humano, interagindo com as moléculas do organismo e gerando efeitos devastadores. Essa interação acontece porque o Césio-137 emite radiações com energia suficiente para retirar elétrons dos átomos e isso acaba dando origem a cátions. Os cátions, eles são altamente reativos e eles podem causar alterações em reações que ocorrem nas células dos seres vivos. E isso altera o DNA e pode causar o aparecimento de células cancerígenas. O contato com o císio pode causar náusea, vômito, tontura, diarreia, queimadura na pele e, em casos de maiores exposições, a morte. Além disso, o císio, ao ser incorporado no organismo humano, pode provocar alteração da estrutura e das funções de órgãos e dos sistemas e ocasionar novas doenças, doenças do coração, dos vasos sanguíneos, tumores, doenças do fígado, dos rins, da glândula tireoide e de outros órgãos endócrinos, e agravar doenças pré-existentes. Agora, como é que essa radiação era medida? Para medir a radiação no corpo humano é utilizada a unidade Gray, que representa o nível de absorção de radiação ionizante no corpo. No procedimento de raio-x, por exemplo, nós somos expostos a 1 milésimo de Gray, o equivalente a 0,001 Gray. Entretanto, se nós formos expostos a 1 ou 2 Grays, o nosso corpo já começa a sentir alguns efeitos da radiação. Entre elas, a morte de células sanguíneas. E a partir de 4 Grays, a chance de tornar-se fatal é muito grande. Em 13 de setembro de 1987, Wagner Pereira e Roberto Alves, dois catadores de latinha, acharam em um terreno abandonado, onde antes funcionava uma clínica, uma máquina de radioterapia. A máquina continha revestimentos em chumbo e em aço, que eram metais que eles estavam procurando para vender. Então, eles pegaram a máquina e levaram para a casa do Roberto, onde eles separaram os revestimentos de chumbo do resto do equipamento. Durante o processo de desmonte, eles quebraram a janela de irídio, que servia para proteger a cápsula de Césio-137. No mesmo dia, o Wagner começou a passar muito mal, sentindo náuseas, vomitando. Porém, ele pensou que era uma intoxicação alimentar, porque ele tinha comido manga com coco, e ele pensou que não fosse uma boa combinação. O que ele não sabia era que o Roberto também estava sentindo os mesmos sintomas. Depois de alguns dias, eles melhoraram e se encontraram para vender as partes da máquina. Eles conheciam Diviar Alves Ferreira, dono de um ferro velho, para quem venderiam as partes desmontadas da máquina de radioterapia. Quando o aparelho chegou no ferro velho, ele pediu para dois funcionários cuidarem da peça, Israel Batista e Edmilson Alves, de 22 e 18 anos, respectivamente. Eles foram as duas pessoas que tiveram maior contato com o equipamento desmontado e desmontaram ainda mais, deixando a cápsula de císio ainda mais exposta. Eles encontraram o pó do césio, porém eles não sabiam se valia algo ou não, porque era só um pó branco que parecia muito sal. Então eles resolveram chamar o seu Devair, que era o dono do ferro velho.
Seu Devair, ele se encantou, descobriu que o pó brilhava no escuro e então ele resolveu levar a cápsula para casa, onde ele morava com a sua esposa, Maria Gabriela, e que também teve contato com Césio. Deviar, nos dias seguintes, encantado com o brilho, passou a chamar algumas pessoas para visitarem sua casa e verem. Ele também passava 24 horas por dia junto com o Císio, e após um tempo começou a pegar resquícios do pó para dar de presente a amigos. A esposa de Devair, Maria Gabriela, ela começou a passar muito mal. Até chegou a ir no hospital, mas não deu em nada. Porém, ela continuava piorando. No dia 24 de setembro, o irmão de Deviar, Ivo Ferreira, foi visitar o irmão e ver o tão falado pó que brilhava no escuro. Ivo era casado com Lourdes, que possuía 3 filhos, um menino e 2 meninas. Deviar deu um pouco do pó para o irmão levar para casa. Entre as crianças de Ivo, a gente tem que destacar a Leide. Ela possuía 6 anos e era a mais próxima do pai, que inclusive estava muito empolgado para mostrar o pó brilhante para a menina. Ela se encantou com o brilho e foi, na família, a que teve o maior contato com o Césio. Durante a janta, ela não lavou as mãos e acabou ingerindo a substância. Na mesma noite, a menina começou a passar mal, vomitar, sua boca ficar roxa e todo mundo da família começou a ter enjoo, muito cansaço, queimaduras, queda de cabelo. O dono do ferro velho, por exemplo, nem paladar possuía mais. Foram 2 semanas que o Césio passou rodando pela cidade de Goiânia até que descobriram do que realmente se tratava. Maria Gabriela, esposa de Deviar, começou a ver que havia algo errado. Diversas pessoas passando mal com o mesmo sintoma. Algumas foram a hospitais, mas sem diagnóstico concreto. E então ela começou a listar todos os que estavam doentes, quando os sintomas começaram e o que eles tinham em comum. Ali ela percebeu que talvez o pó que brilhava no escuro tivesse alguma relação com os doentes. Então ela pegou os restos da cápsula que estavam no ferro velho e levou para a vigilância sanitária. No geral, esse acidente gerou 4 vítimas fatais. A menina Leide, que possuía 6 anos de idade, a Maria Gabriela, esposa do Devair, que era dono do ferro velho, e Israel Batista e Edmilson Alves, que eram funcionários do ferro velho. Apesar disso, mais de 200 pessoas foram confirmadas como contaminadas e, obviamente, a radiação deixou a sua marca na vida dessas pessoas. Deviar, dono do ferro velho, não faleceu devido à radiação. Entretanto, se sentia culpado pela morte da esposa e da sobrinha, e por isso se afundou em bebidas alcoólicas. Em 1994, 7 anos depois do acidente, faleceu com cirrose hepática. Além disso, sua autópsia revelou que ele possuía diversos cânceres em estado avançado pelo seu corpo. Donizete Rodrigues de Oliveira, ele trabalhava no ferro velho na época e em 2017, 30 anos depois do acidente, deu entrevistas dizendo que nesse período entre o acidente e a entrevista ele tinha sofrido 6 infartos, além de ter desenvolvido uma hérnia da barriga e diversas infecções nos dentes que ele não conseguia tratar. Como dito anteriormente, o contato com o siso pode causar o surgimento de doença no coração e de tumores. Acho que dá para compreender onde queremos chegar, certo? A doença causada a longo prazo pelo contato tão breve com a radiação ainda afeta os sobreviventes mesmo quase 36 anos após o acidente. Muito obrigada por assistir até aqui e não esqueça de conferir o podcast onde Stephanie e Yasmin falaram um pouco mais sobre o tema.